Boa tarde a todos. É sempre uma grande emoção fazer essa tarefa. Quero agradecer a esta instituição que nos acolhe, a Luz Divina, aos dirigentes de quinta-feira e à cúpula espiritual que nos ampara e nos protege. Então, hoje nós vamos falar sobre a encarnação dos espíritos. E a pesquisa que eu fiz foi no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o livro Porquê da Vida, de Leon Denis. Que Leon Denis foi um pensador espírita, médium e um dos principais continuadores da doutrina espírita após a morte de Allan Kardec, o grande apóstolo do Espiritismo. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num corpo novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. Deus permite que todos os espíritos passem pela vida corpórea para que possam desenvolver a inteligência. Deus concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de ação, usando o livre-arbítrio. Os que executam esta tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, não usam adequadamente a liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. Então, nascemos todos iguais e vamos desencarnar todos iguais, quando todos os nossos músculos, a nossa parte física acabar. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação. São separados momentaneamente e se encontram no espaço em grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos procuram-se e reencontram-se como amigos que voltam de uma longa viagem. Então, às vezes, nós pensamos, mas eu amo tanto esse filho, como é que eu vou me separar dele? Como é que depois eu vou continuar a vida e ele... Será que ele vai estar comigo na espiritualidade? Se vocês forem espíritos afins, se nós formos espíritos afins, estaremos todos juntos na espiritualidade. E se formos espíritos afins e tivermos um de nós mais atrasado que o outro vai nos ajudar, ele vem nos buscar. De alguma forma, ele vai voltar a viver conosco e nós, de repente, vamos ter uma dificuldade de continuar essa vida com eles, mas ele vai estar junto conosco na espiritualidade. E qual é a definição que se pode dar aos espíritos? Os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. O espírito é empregado para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. Os espíritos devem encarnar com o objetivo de chegar à perfeição, podendo ser por expiação ou missão. Os que suportam todas as vicissitudes das existências corporal são os que estão encarnados para a expiação. E através da encarnação, o espírito vai progredir e se aproximar de Deus. Os espíritos que seguem o caminho do bem alcançam mais depressa seu objetivo. As dificuldades da vida, frequentemente, são consequências da imperfeição do espírito. E o homem é formado de 3 partes essenciais: o corpo, ou ser material, a alma, espírito encarnado, cujo corpo é a habitação, e o perispírito, que une a alma ao corpo, como se fosse um laço. E o homem participa de 2 naturezas. Pelo seu corpo, através dos órgãos, deriva-se da matéria. E pelas suas faculdades intelectuais e morais, procede do espírito.
Enquanto a matéria declina, cedo ou tarde, se enfraquece e se desagrega, o espírito aumenta em poder e se fortifica pela educação e pela experiência. O corpo serve de instrumento por meio do qual a alma prossegue neste mundo a sua depuração e progresso. Então, o nosso corpo, ele tem data de validade, mas o nosso espírito não. O nosso espírito, ele vai se renovando a cada encarnação. Cada bebê que nasce, o espírito não é o bebê, o espírito já é uma continuação da encarnação anterior. Nós podemos ajudar os nossos espíritos através do aprendizado, discernindo o porquê da vida, entendendo a lei suprema que rege as almas e os mundos. É necessário saber libertar-se das influências grosseiras, desligar-se das preocupações de ordem material, de todas as coisas passageiras e imutáveis que encobrem nosso espírito e obscurecem nossas apreciações. A vida é um meio de aperfeiçoamento intelectual, de elevação moral, uma escola onde se aprende a docilidade, a paciência, o dever. O futuro é a consequência do passado. Gradualmente, o ser se eleva e engrandece. Artista dos seus próprios destinos, o espírito humano, livre e responsável, escolhe sua estrada. E se esta é má, as pedras e os espinhos que o ferem produzirão o desenvolvimento da sua experiência, fortificarão a razão que vai desapontando. Assim como o mineral bruto, sob a ação do fogo ou das águas, se transforma pouco a pouco em metal puro, assim também é a alma. Incitada pela dor, se modifica e fortalece. A dor é a purificação suprema, a fornalha, onde se fortalecem os elementos impuros que nos maculam, como o orgulho, o egoísmo, a indiferença. O sacrifício e a abnegação nos liberam com antecedência desta espessa atmosfera, preparando-nos para uma ascensão mais elevada. A alma purificada, santificada pelas provas, vê cessar suas encarnações dolorosas. Cada conquista que fizer suas paixões, cada passo que der para diante, fará alargar os seus horizontes e aumentar a sua esfera de ação. Perceberá cada vez mais distintamente a grande harmonia das leis e das coisas. A vibração está geral. Estou sentindo uma vibração muito boa, excelente. Estou suando. Aí nisso eu me lembro do meu pai, que meu pai era espírita e minha mãe era católica. Naquela época, eles se reuniam numa casa da Dona Cecília, em Pompeia, na Vila Pompeia. E a gente frequentou sempre o catolicismo com a minha mãe. E nós fomos com meu pai, certa vez, numa reunião dessas espíritas que ele participava. Aí eles falaram que eu ia ser espírita, ia ter muito para trabalhar. Aí, então, na época, a gente é jovem, a gente não presta muita atenção nessas coisas. Mas hoje eu vejo que ele tinha razão. Assim como o livro que eu peguei para fazer parte da pesquisa, O Porquê da Vida, eu era assinante de uma livraria espírita e eu recebia o Círculo do Livro todo mês. E eu também não entendi por que eu tinha esse livro, porque eu nunca tinha lido esse livro, fui ler agora. Então, vamos seguindo. Portanto, devemos dar valor às coisas terrenas. Não devemos desdenhá-las, porque são necessárias ao nosso progresso, e a nossa missão é contribuir para o nosso aperfeiçoamento, melhorando a nós mesmos. O alvo da vida é o aperfeiçoamento por meio do trabalho, do estudo, do cumprimento, do dever inerente à alma. A alma é destinada a encarnar em mundos materiais.
elevando-se por vidas sucessivas e inumeráveis, de graus em graus, desde as formas inferiores e rudimentares até a perfeição da plenitude da existência. E segundo Leon Denis, ele dá uma informação sobre o que é a doutrina espírita. Então ele diz: a doutrina espírita oferece à ciência a síntese desejada. Abre o espírito às perspectivas radiosas de um progresso sem limites na imortalidade. E ainda diz a todos: vinde a mim e eu vos animarei, vos consolarei, vos tornarei mais doce a vida, mais fáceis a coragem e a paciência, mais suportáveis as provas. Povoarei de bastante claridade vosso caminho escuro e tortuoso. Aos que sofrem, dou a esperança. Aos que procuro, concedo a luz. Aos que duvidam e desesperam, ofereço a certeza da fé. E diz mais: sede irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos na vossa marcha coletiva. Vosso alvo é mais elevado que o desta vida material e transitória, pois consiste nesse futuro espiritual de reunir-vos todos como membros de uma só família, ao abrigo de inquietações, de necessidades e males inumeráveis. Procurais, portanto, merecê-lo por vossos esforços e trabalhos. E aí eu pedi para a Malu colocar essa foto de Jesus com diversas pessoas, porque nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Nós somos todos irmãos perante Deus. E eu acho que essa foto que a Malu colocou, ela reflete bem isso, que nós devemos nos unir cada vez mais em pensamento, em oração, para que nos ajudemos, nos fortaleçamos para um mundo melhor. E ainda, Paulo escreveu para Timóteo, em seu capítulo 4, versículo 15, a seguinte frase: medita essas coisas, ocupa-te nelas para o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E que Emmanuel nos diz as seguintes palavras sobre essa frase: em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, qual aconteceu a nós outros. Buscávamos o Evangelho e pregávamos o Evangelho, atendendo a sentido demagógico. Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Cultivávamos a oração, pretendendo subornar a justiça divina. Compartíamos demonstrações e expressões de fé à caça de vantagens pessoais, do imediatismo, das gratificações terrestres. À face disso, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessado os pórticos da reencarnação, carreando a consciência pesada de culpas, à maneira de aposento recheado de lixo e sucata da experiência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele diz que foi o campeão destemido da fé viva. Traça a diretriz que nos é necessária à frente das lições do Senhor. Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade o companheiro a ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras, pede não apenas para que o amigo aprendiz medite as doutrinas que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. A assertiva de Paulo não deixa dúvidas. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las,
traduzindo a ação no cotidiano, para que nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Obrigada à atenção de todos. E esta mensagem vai para todos nós e que nós consigamos, nesta encarnação, melhorarmos. Já estamos melhorando um pouquinho mais, só de estarmos aqui. Obrigada a todos.